numerologia de Deus. A numerologia de Deus. Deus sempre, desde o princípio, Deus tem trabalhado com números. E nós vamos procurarmos entendermos nesta programação o porquê Deus é tão zeloso com os números. E veja bem que na vida do cristão, Deus especifica amor, paz e perdão. Também Deus especifica justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Também Deus especifica primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Também Deus especifica nascimento, morte e ressurreição. Também, desde lá do princípio, Deus especifica terra, água e céu. Agora, nós só queremos ater para aquilo que nos favorece. Se não nos favorece, para nós não faz sentido. E eu gostaria de tomar para meditar com meus irmãos, meus ouvintes, no livro de 2 Reis, uma escritura muito pertinente para o que nós vamos falar nessa programação. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 10, está exatamente sobre a numerologia de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo-lhe: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Aqui está se referindo a Naamã, o leproso Naamã. E aquele leproso Naamã não era um morador de rua. Não era um catador de reciclagem. Naamã era o general do rei. Era um homem de suma importância para o rei da Síria. Ele não era um qualquer. Era um homem que carregava o peitoral as argolas de ouro, a patente maior do exército sírio. Mas ele estava muito alto. Mas ele teria que descer. Agora, Naamã não era judeu. Naamã era um sírio. Talvez se ele fosse um judeu, ele nunca chegaria a procurar Eliseu, a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado. Porque o judeu é orgulhoso, jactancioso, vaidoso.
assim a tua carne será curada e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Essa era a ideia que Naamã tinha sobre Eliseu, pelo fato dele ser um general do rei, pelo fato dele ser um grande homem no exército do rei. A hora que eu chegar lá, ele vai sair ao meu encontro, ele vai colocar as mãos sobre mim, ele vai orar por mim, ele vai clamar pelo seu Deus, e o seu Deus então virá e me curará. Porque ele tinha sido convencido de que Eliseu tinha a resposta para seu problema. Então ele desenhou um quadro de como ele seria recebido por Eliseu. E muitas das vezes nós não temos um encontro real com Deus, porque nós queremos nos apresentar pela nossa capacidade, pela nossa destreza, sabedoria, inteligência, popularidade. Quando eu chegar lá, eles vão estender um tapete vermelho para mim passear. Essa era a intenção de Naamã. Mas para a sua decepção, Eliseu nem sequer saiu do seu quarto para falar com Naamã. Ele nem chegou a ver, a contemplar a face de Eliseu. Mas Eliseu disse para Geazi, seu auxiliar: vai lá e fala para Naamã para ir até o Jordão, mergulhar 7 vezes sobre as águas do Jordão, e a sua pele, a sua carne se tornará como a carne, como a pele de uma criança. O Naamã ficou revoltado, ressentido. Pô, que homem é esse? Nem sabendo que eu sou o general do rei da Síria, nem para isso serve, nem quer sair para me receber, me abraçar, me aplaudir. E ele ficou ressentido. Mas os homens dele convenceram ele que ele deveria tomar o conselho do Geazi, trazido da parte de Eliseu, fazer o que Geazi estava dizendo para ele, e ele seria atendido. Não são, porventura, Abana e Fagar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Lá na minha cidade, no meu país, no meu estado, tem rios melhor do que esse Jordão aqui, ó.
águas limpas, puras, cristalinas. Não poderia eu mergulhar lá naquele rio lá e ser curado? Olha a minha roupa, olha os meus pingentes de ouro, olha o meu sapato, olha o meu terno. Como que eu vou mergulhar nessa água suja, nojenta? Ah, se nós pudéssemos jogar isso aqui para o espiritual. Ah, se nós pudéssemos acatarmos se nós pudéssemos entender quem são os Naamã de hoje. É muita humilhação. Eu, general do rei, olha o meu exército que está comigo. Eu tenho que me humilhar tanto assim para entrar nessas águas fedorentas, nojentas, cheias de cachorro morto, gato morto, ave morta. Não. Versículo 13. Então chegaram-se ele, os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disse, se alguma grande coisa porventura não a farias, quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficará purificado. Ainda bem que ele tinha bons conselheiros. Mas o problema não é ter bons conselheiros. O problema é acreditar nos conselhos dos conselheiros. E Naamã, ele não se subjugou. Não, o general aqui sou eu. Eu que dou as ordens, eu que decido. Não, ele começou a se humilhar. Ele ouviu os seus conselheiros. O que muitas das vezes nós não queremos fazer, ouvir conselho. Não tem ninguém acima de mim. Por que eu vou ouvir você? A mão de Deus está aí comigo. A bênção de Deus está aí comigo. Por que eu vou te ouvir? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Faça como a palavra de Deus manda. Obedece o que a palavra de Deus manda. E o resultado será positivo. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo.
Bom, eu entrei na água contra a minha vontade, fui curado, fui sarado, fui purificado, agora eu vou recompensar o profeta. Ah, se fosse hoje nos nossos dias. Ah, se fosse os profetas de hoje. Profeta é pregador. Todo pregador é um profeta. 16. Porém, ele diz: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Incitou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Eu faço questão que você aceita esse dinheiro. Eu faço questão que você aceita essa oferta. Eliseu disse: não. Até parece que Eliseu era um milionário, era um rico para rejeitar o dinheiro, a oferta de Naamã, o ouro, a prata de Naamã, mas ele disse: não. Eliseu não queria compromisso com Naamã. Eliseu não queria ficar acorrentado a Naamã. Quando nós recebemos muito favor, muita adoção de alguém, nós nos tornamos presa daquela pessoa. O que tem destruído o mundo político hoje são favores que eles vão recebendo uns dos outros. Quando estoura a bomba, eles caem junto, porque eles não podem negar. Um dia a bomba estoura. Um dia nós teremos que prestar conta do que fizemos, do que falamos. Guarda para ti o teu dinheiro para a tua maldição. E disse Naamã, versículo 17, 2 Reis 5. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. 18. Nisto perdoe, ó Senhor, a teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Ramon. Quando assim me encurvar na casa de Ramon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Temos feito adoração errada, temos curvado a Deus errado. Perdoe-nos por isso. E ele disse: vai em paz, não se preocupe, vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. A história começa a ficar mais interessante. Começa a ficar mais interessante a história. Deus disse: eis que meu Senhor impediu. Eis que meu Senhor impediu a este Ciro, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr
atrás dele e receber dele alguma coisa. Eliseu rejeitou. Eliseu falou: não quero. Leve de volta seus presentes, seu dinheiro, sua prata, seu ouro. Mas Geazi, o ganancioso do Geazi, servo de Eliseu, tramou contra o seu próprio chefe, contra Eliseu. Seus olhos cresceu. A ganância veio. E quem sabe ele pensou: mas, meu senhor, você está ruim da cabeça. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós não temos nada. Moramos em caverna, andamos de mula por aí. E o homem traz essa riqueza, essa fortuna tão grande para nós e o senhor não aceita? O senhor não deve estar batendo bem da cabeça, não. Muitas das vezes pisamos naqueles mais humildes, naqueles mais simples, porque tem alguém que nos abastece com mais abundância. Estamos mais preocupados com a lã da ovelha do que com a própria ovelha. É o que estava acontecendo com Geazi. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai, tudo bem? O que aconteceu? Está tudo bem? Por que você está correndo atrás de nós? Cadê o seu senhor? E quem sabe Geazi elaborou uma história melabulosa para convencer Naamã. Não, o meu senhor arrependeu. Ele arrependeu de não ter pegado os presentes, mas ele me mandou atrás de vocês para levar o presente. Os presentes. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um deles tudo de prata e 2 mudas de roupas. Mentindo. Eliseu não mandou Geazi fazer nada disso. E ele usou o nome de Eliseu para ganhar a confiança de Naamã. Muitas coisas que nós fazemos, muitas decisões que nós tomamos, não tem nada a ver com o irmão Brana. Irmão Brana nunca mandou nós fazermos. Mentimos e jogamos a culpa no irmão Brana. Por quê? Se usarmos o nome do irmão Brana, tem mais peso. O Geazi de hoje. Por isso o irmão Brana vem e diz: não vão sair por aí dizendo: o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse. E disse Naamã: ser servido ou tomar 2 talentos. E insistiu com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele
a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Naamã pegou aqueles objetos, colocou sobre os ombros de 2 servos e mandou levar para Eliseu, pensando que realmente Eliseu tinha pedido. Mas no meio do caminho eles foram interrompidos por Geazi. Não precisa, vocês não precisam ir lá não. Volte para trás. Vai ajudar o seu servo lá. Ó. Pode deixar que daqui para frente eu cuido, eu levo. E escondeu. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem Geazi? Que eu procurei você aqui pela casa inteira e não achei. De onde você vem? Ele disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte, mentiroso. Seu servo, seu braço direito, seu auxiliar, mentindo. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Meus amados, olha o que o profeta está dizendo. Versículo 26. Porventura não foi contigo o meu coração? E você acha que o meu coração não sabe tudo quanto você fez, Geazi? Quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te, era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivas e vinho, e vinhas, ovelhas, e servos e servas. Porém, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Meus amados, a coisa não é tão simples assim como nós pensamos. Agora voltamos para o nosso contexto da abertura. Deus trabalha, cria o universo que nós chamamos de mundo. Primeiro dia que é domingo, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto dia. Duramente trabalhando. Finda-se o sexto dia. Ele encerra sua missão, seu trabalho. Chega-se o sétimo dia, ele descansa. Deus toma. Nós falamos na abertura que Deus é um Deus de numerologia, ele gosta de trabalhar com números.
Aí nós caminhamos. Nós caminhamos pelas Escrituras. Lá está Deus novamente com Noé, falando de 120 anos de pregação de Noé, falando de 7 dias de Noé dentro da arca, antes de cair o juízo. Aí nós mergulhamos. Chegamos a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Primeira etapa de Abraão. Lá mais na frente, Deus muda o nome de Abraão. Segunda etapa. Depois, mais para frente, Deus transforma Sara e Abraão. Terceira etapa. Número 3. Porque Deus sempre está nos atentando para os números. Aí lá na frente nós encontramos os 7 mensageiros. As 7 eras da igreja. Os 7 selos. As 7 trombetas. Os 7 olhos de Deus. Os 7 anjos. Apocalipse 10:7. E nós atentamos religiosamente para os números de Deus. E se nós tropeçarmos em algum desses pontos, nós fracassaremos. Sete trombetas, 7 traças, 7 taças. As 7 virtudes do Cordeiro. Jesus subindo com 3 homens para o monte, Pedro, Tiago e João. Por que que a Bíblia tem que relatar tudo? Todos os números que Deus usou. 70 semanas de Daniel. Por que não atentamos? As 7 voltas em torno da muralha, das muralhas da cidade. As 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. Os 144 mil judeus. Por quê? Doze tribos. Porque Deus está sempre nos dando uma matemática, número. E a matemática de Deus, ela é perfeita. Não há nada de errado na matemática de Deus.
Mas será que não está faltando nessa matemática de Deus, que nós tanto prezamos e cuidamos dela? A conta não está fechando. Se a conta não está fechando é porque tem algum número fora de casa. O número 1 é absoluto. Você não pode dividir o número 1. Ele é absoluto. O número 2 é composto de dois números. Aí você pode separar. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Você não pode dividir o número 5 e ter um número exato. Você pode multiplicar 5 mais 5. Você não pode dividir 3 e ter dois números exatos. Porque 1,5 mais 1,5 não é exato. Mas você pode multiplicar 3 mais 3, 6. Você não pode dividir o número 7. Você pode multiplicar 7 mais 7, são 14. Mas você pode dividir o número 8 e ter duas parcelas de 4. Número 10 ter duas parcelas de 5. Número 6 ter duas parcelas de 3. Número 2 ter duas parcelas de 1. Você pode pegar a matemática de Deus e gerenciar ela como as Escrituras nos ensinam. Mas tem um número que está fora de casa nessa matemática nossa, não na matemática de Deus, mas na nossa matemática. Efésios 4:11. Na matemática de Deus, a matemática de Deus específica para a igreja sair de cena, para a igreja chegar ao aperfeiçoamento, até chegar ao arrebatamento, está em Efésios 4:11, a partir do 11. Você não pode tirar da numerologia de Deus um item sequer. Senão você vai ter um quadro torto. E você pode tentar remendar do jeito que você quiser. O quadro vai estar torto. E você está entendendo aonde eu quero chegar. A matemática de Deus aos Efésios 4:11 para a perfeição da igreja é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, doutor. É composta de 5. 5 é graça. Você não tem graça em 6, em 4, em 3. Você tem graça em 5, que é o número da graça, 5. Veja quando Jesus sobe para o monte. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João, não leva? Só que se ficar só Pedro, Tiago e João, estava incompleto.
Mas ao chegar lá, eles encontram Moisés e Elias. Ali forma o número da graça. Os 3 que ainda estavam na terra, mais os 2 que já tinham ido embora. Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. Graça. Porque Deus era tão cauteloso na sua matemática. E olha como Paulo foi especificamente autêntico ao citar Efésios 4:11. Ele não disse só eu, ele não disse que foi ele, não. Eu, Paulo, apóstolo e profeta do Senhor, determino um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para pastor. Não foi ele. Ele disse, ele mesmo, quando ele se referia a ele estava se referindo ao Espírito Santo. Ele mesmo constituiu. O que é uma constituição? Ele mesmo deu. Por que ele mesmo deu? Porque havia uma necessidade. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e outros para doutor. Para que ele queria isso? Para aperfeiçoamento dos santos. E sem essa conjuntura, não há perfeição. Não há perfeição. Porque o anjo chega e diz para o irmão Brana, faça a obra de um evangelista. Ele não falou faça a obra de um profeta, de um pastor, de um mestre, de um doutor. Ele disse não, faça a obra de um evangelista. E ele responde por quê. Ele estava na abertura do seu ministério. Ele não tinha do seu lado homens para fazer a obra do evangelista. Então, por isso ele começa como evangelista. Até que Deus vem e mostra para ele que ele não era um evangelista. Ele era um vidente. Então ele sai de cena como evangelista. Aí ele atua como vidente. O vidente é um profeta. Mas por que sempre há uma contenda, um racha, um diferencismo em torno do quinto de Efésio? Você pode estar num bate-papo tranquilo, conversando normalmente. Basta surgir um it só sobre o evangelismo. A reunião transtorna. Ela muda de caráter. E a pergunta é, por que será? Por quê? É porque há uma unção para impedir a perfeição da igreja. Porque quando ela chegar à perfeição, o homem perde o direito, perde o poder sobre ela. E às vezes eu perco tempo estudando e perguntando para Deus, por que há tanta política, tanta rejeição, tanta desconversação em torno do ministério, do ofício do evangelista?
Por quê? É um questionamento sem base, sem profundidade na palavra. Aos Efésios 4:11 tem o mesmo valor de Apocalipse 10:7, o mesmo valor de Lucas 17:11, o mesmo valor de Malaquias 4:5-6, o mesmo valor de Atos 2:38, o mesmo valor de Apocalipse 6, o mesmo valor de Apocalipse 5. Apocalipse 22:19, aquele que tirar um tio ou acrescentar, aquele que tirar lhe será tirado o direito da árvore da vida, aquele que acrescentar lhe será acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Aí nós remendamos. Não, mas isso não é assim. Mas isso não é assim. Tem que procurar um doutor em divindade e sabedoria para vir nos explicar o que é o ministério do evangelista. A igreja toda pode ser evangelista. A igreja inteira, ela pode evangelizar. Não é que a igreja inteira pode ser um evangelista. A igreja inteira pode ser um pastor? A igreja inteira pode ser um profeta? A igreja inteira pode ser um apóstolo? Não. É homens. É destinado a homem. E às vezes nós confundimos o ofício do homem, que Deus separa, tanto como separa o pastor, separa o apóstolo, separa o profeta, separa o mestre, ele separa também o evangelista. Não é o meu achismo, é as escrituras. É as escrituras e não um achismo. Ninguém pode negar. Ninguém, não existe ninguém na face da terra apto, capaz para negar isso aí. Podemos não aceitar, mas negar não. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor, por escala. O irmão Brana veio e disse: o pastor é a quarta munição dos ofícios ministerial de Deus. Se ele é a quarta munição, tem 3 antes dele. E quem são esses 3? Apóstolo, profeta e evangelista. Ele é a quarta, o mestre o quinto. Lá estava Pedro, Tiago, João, todos discípulos do Senhor Jesus Cristo, aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Aí de repente aparece em cena um homem lá, que não fazia parte do quadro de ministro da igreja, chamado Felipe. Não precisou Pedro, Tiago, João colocar as mãos sobre Felipe, orar por ele e aprovar o ministério de evangelista dele e tal. Não. Ele viaja, vai para Samaria, ele cura, ele batiza. Mombrana diz: Jesus não curou nenhum enfermo em Samaria. Felipe curou. Jesus não fez nenhum milagre em Samaria. Isso é o Mombrana que diz. Felipe fez. Felipe chega, prega para eles, ele se converte, aceita, Felipe batiza ele. Felipe não precisou chamar o pastor, o apóstolo, para ir lá batizar, não. Felipe foi pregando e foi batizando. Aí quando ele tinha aquele grupo de pessoas batizadas, não tinha telefone naquela época, mas ele manda um recado para Pedro e João,
para descer para Samaria, orar por aquelas pessoas que ele tinha batizado, para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque a chave para receber o Espírito Santo estava com o pastor. E o pastor era Pedro. Aí desce para lá Pedro e João para orar para eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Felipe foi embora. Felipe foi para outro estágio. O Espírito Santo não pegou Pedro, nem Tiago, nem João e levou lá para batizar o eunuco. Não. O Espírito Santo arrebatou Felipe, foi lá, Felipe pregou para aquele homem, batizou ele. E o irmão Brainer disse que a única vez que aquele eunuco viu Felipe foi o dia que Felipe batizou ele. Felipe desapareceu, nunca mais Felipe viu aquele eunuco. Não sabe nem quem foi o pastor dele, quem foi dar a ceia para ele, quem foi ensinar ele as doutrinas da igreja. Não era missão, não era o trabalho de Felipe. Vai eu hoje. Olha, eu sou evangelista. Pega a minha pastinha, coloco minhas mensaginhas dentro, minha Bíblia e sai daqui. Vou lá para uma cidade. Abro um trabalho lá. Mas você tem autorização do pastor? Você pediu autorização do pastor? Você pediu ordem do pastor? Você perguntou para o pastor se você podia vir ou não? Felipe não fez isso. O irmão Brainer disse assim, o púlpito do evangelista é o mundo. O mundo é o seu púlpito. Eu, como sou restrito, não tenho condições, não tenho capital para investimento. Se eu tivesse, eu estaria para o mundo afora, mas eu não tenho. Mas pela graça de Deus eu tenho aqui esse canal, esse recurso, pelo qual, através do qual eu posso falar para o mundo inteiro. Aqui não tem irmão da igreja, não fica atrás dos irmãos da igreja para ficar aqui no meu programa, me ouvindo, me assistindo, não. Nem o pastor entra no meu programa. Mas se Deus levantar alguém para fazer parte, através do meu trabalho, eu vou pegar essa pessoa, vou endereçar e vou levar a ele. Eu não vou ser o pastor desta pessoa. Eu sou apenas um cabo de ligação para ligar essa pessoa até ele. Estou com mais de 50 mil pessoas que acompanham meus programas. Não conheço ninguém. Poucos são os que eu conheço, que são aqui da minha cidade. E dessas quase 60 mil pessoas que ouvem o meu programa, acredito que 90% deles tem o seu pastor, tem a sua igreja, tem a sua comunidade. E de uma forma ou outra eles são ajudados. Mas ninguém precisa bater no meu ombro, oh, parabéns. Ninguém precisa me dar dízimo, me dar oferta, não. Ele tem a igreja dele, ele tem o pastor dele, ele vai direcionar o pastor dele. Mas eu sou grato a Deus, por Deus me dar esta oportunidade de poder expor o que está dentro do meu coração para as pessoas. Que Deus não me deixe ser um Geazi, porque eu não quero carregar as lepras de Naamã sobre mim. Eu quero ficar com Eliseu. E ficar com Eliseu não é coisa fácil, não. Mas prefiro ficar com Eliseu, do lado de Eliseu, sem as lepras de Naamã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor.